Irmãos, então, como eu comecei dizendo, dei essa parada para falar sobre o encontro, hoje é um dia muito especial. Peço que os irmãos que estavam de manhã não falem por quê, mas eu vou perguntar para você, se você sabe por que eu estou dizendo isso. Os irmãos que não vieram de manhã, que estão aqui hoje à noite, por que hoje é um dia especial? Alguém sabe me dizer? Hoje é o dia de Pentecostes. Esses jovens são poderosos demais em Deus, né? Hoje fazem 50 dias que nós comemoramos a Páscoa. E o dia de Pentecostes, o que é o dia de Pentecostes, irmãos? O dia de Pentecostes foi o dia onde tudo passou a fazer sentido. Porque até nesse momento nós apenas recebíamos a visitação do Espírito. Ele visitava as pessoas, ele se movia de uma forma, mas no dia de Pentecostes ele veio habitar dentro de nós. Ele veio habitar e ele fez de nós habitação de todo o seu poder e de toda a sua glória. E a partir de então, nós recebemos do Senhor a capacitação para ir e pregar o Evangelho. Foi a partir do dia de Pentecostes que os discípulos do Senhor, então, foram encorajados, entenderam que eram amados, e por isso, então, agora teriam condição de levar o Evangelho de Jesus a todos os cantos da terra. Foi nesse dia que o Senhor criou a igreja. Irmãos, a igreja é um lugar muito bom. A igreja é um lugar de segurança, é um lugar de comunhão, é um lugar de desfrutar de companhias que talvez você nunca iria ter o privilégio de conhecer as pessoas que você conhece por causa da igreja. Talvez você tenha um amigo muito chegado que você conheceu aqui na igreja. E se você parar para pensar, você jamais seria amigo dele se não fosse a vida da igreja. A igreja é um lugar onde o Senhor promove bons encontros, promove alianças, Ele promove casamentos, Ele promove início de famílias. Então, a igreja é o lugar mais importante na vida de alguém que conheceu Jesus. Por isso, existe uma teologia aí dos desigrejados. As pessoas têm vivido uma vida muito aquém do que realmente é o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem problema nenhum a pessoa decidir, então agora eu vou ficar na minha casa e vou assistir pelo YouTube as palavras, e vou ficar aqui no conforto do meu lar, no meu sofá. Mas sabe, vai sempre ficar faltando alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos pedras vivas. E nós estamos trabalhando aqui na edificação da casa do Senhor. E para que essas pedras, como o pastor Wilson falou no jejum da noiva, elas precisam ser pedras perfeitas. E só existe uma forma dessas pedras se tornarem pedras perfeitas. É no convívio do dia a dia. É um ralando no outro, burilando o outro, até que você consiga entrar nessa edificação. Por isso, a importância da igreja. Nós fomos chamados pelo Senhor para ser a noiva dele, para construir a casa do Senhor aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui, através do poder de Deus. Então nós temos uma missão. Nós recebemos do Senhor, no dia em que Jesus, ele entrega o Espírito Santo a nós, ele fala assim agora, espera, fique em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, para que vocês possam ir e pregar o meu evangelho. Então eu já tinha preparado essa palavra, e aí depois eu descobri que hoje era o dia de Pentecostes. Eu falei, então eu preciso começar falando sobre esse dia. Esse dia é muito importante, nós precisávamos todos os anos comemorar esse dia, é um dia de festa. Imagina só, irmão, se o Espírito Santo não tivesse vindo, como que a gente ia viver? A gente ia estar como Pedro, cheio de medo, não teria coragem de testemunhar acerca de quem era Jesus. Mas quando Pedro então é cheio do Espírito, ele tem condição de testemunhar de que Jesus era o Salvador, de que Jesus era o Cristo. Aquilo que ele já tinha recebido como revelação, ele não teve coragem de expressar, por quê? Porque ele estava sentindo-se sozinho e com medo. Mas quando então ele recebe o Espírito Santo, na primeira pregação que Pedro fez, 3.000 almas se converterão a Jesus. É esse o padrão, é essa a intenção, é essa a vontade. O Senhor te chamou e te escolheu para que você leve o evangelho da graça àqueles que sofrem, àqueles que necessitam, àqueles que estão sofrendo, morrendo e não sabem como sair de situações e lugares onde as pessoas estão sofrendo. O Senhor te escolheu para ir
por todos os lugares onde você tiver oportunidade, falar do amor dele. O tema da palavra é: pregue o evangelho da graça e do reino. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Sabe, nós recebemos então Jesus no nosso coração, através do Espírito Santo habitando em nós, por causa da graça. Não existe outra forma de nós recebermos. Foi Ele que fez todo o sacrifício. Ele subiu naquela cruz por vontade própria, Ele se entregou para que Ele então pudesse pagar as nossas dívidas, os nossos pecados, para que então nós tivéssemos livre acesso ao Pai, para que então nós tivéssemos agora condição de viver novamente a comunhão. O Senhor Jesus nos reconciliou. Nós estávamos sem contato nenhum e a nossa comunhão com Deus tinha sido quebrada por causa do pecado. A palavra de Deus diz lá em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós estávamos sem glória. A glória não estava mais sobre a nossa vida. A glória, quando nós fomos criados com a glória do Senhor habitando em nós. Ela não habitava como o Espírito habita. Eu acho que ela permeava. Adão e Eva ali, eles quando se moviam no jardim, os animais selváticos, as feras do campo, eles olhavam e viam uma glória diferente. Por isso que eles não atacavam, por isso que eles se sujeitavam. Todas as coisas se sujeitavam e não era a Adão e Eva, era a glória. E aí a glória então, por causa do pecado de Adão e Eva, ela foi embora. E então a partir desse momento, o homem passou a viver uma vida solitária. E enquanto esse homem que vive de uma forma solitária não encontrar Jesus, a vida dele será uma vida muito triste e ruim. O Senhor, então, ele encontrou com alguns irmãos e algumas pessoas que já têm o privilégio de ter Jesus morando dentro delas. E a intenção dele é que você não viva isso, essa alegria sozinho. A intenção dele é que você leve adiante o evangelho. Leve adiante aquilo que você recebeu de graça. O evangelho da graça, ele precisa ser levado por nós. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para que esse evangelho seja pregado. Em Atos 20, 24 e 25, diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei indo, que nossa posição diante de Deus não depende de méritos, mas unicamente do que Jesus já realizou. Não depende de mérito, não depende de nada que você faça. E sabe, todas as vezes que você tenta fazer alguma coisa para merecer a graça, você está colocando a graça no lugar que não é a vontade do Senhor. Você anula a graça quando você deseja viver segundo os seus próprios méritos ou segundo a força do seu próprio braço. Não anule a graça, viva debaixo da graça, mas saiba que o evangelho da graça que te salvou através do sacrifício de Jesus, ele também tem uma outra face. Não são dois evangelhos, o evangelho da graça e o evangelho do reino. São duas faces de uma mesma moeda. O Senhor te salvou para que você tenha vida eterna. E Ele mesmo te salvou, Ele te escolheu agora para levar o evangelho e pregar a toda criatura e levar aquilo que você tem vivido de bom, segundo aquilo que você recebeu de graça, para aqueles que não têm ainda o evangelho de Jesus pregado para eles. Você foi chamado pelo Senhor para levar salvação, para levar vida eterna, para levar liberdade, para levar cura. Esse é o evangelho do reino. O evangelho do reino é o poder de Deus, é o poder para curar, é o poder para libertar, é o poder para transformar a vida daqueles que sofrem. Não faz sentido algum alguém receber o evangelho do Senhor pela graça e continuar vivendo uma vida triste, cheia de problema. Quando nós recebemos então o Espírito Santo dentro de nós, nós passamos a nos mover segundo aquilo que o Senhor é. Lembra, várias vezes eu já falei aqui e vou falar mais uma. Quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, nós recebemos então a eternidade dentro de nós. E nós temos condição de andar agora expressando a mesma glória que nós expressávamos quando fomos criados. Nós andamos sobre essa terra expressando a glória. Por quê? Porque a glória do Senhor agora está dentro de mim. E eu tenho condição de expressar essa glória.
Quando o Rosivaldo começou falando aqui na abertura do culto, ele falou sobre Jesus, dizendo que do seu interior fluirão rios de águas vivas. É como se você tomasse um gole de água, e esse gole de água fosse responsável agora por se tornar um rio que flui. E você tem a oportunidade de levar água viva para todos aqueles que têm sede. Esse é o evangelho do reino. Não é sobre você julgar as pessoas ou dizer a elas o que elas precisam fazer para entrar no estereótipo de crente. Irmão, ser crente é a pior coisa do mundo. Ser crente é chato demais. No sentido religioso da palavra. Ser crente não serve para nada. Agora, ser como Cristo, ser um cristão, aquele que imita Cristo e que entendeu que Cristo é tudo em mim, e eu, através do poder dele, tenho satisfação em viver tudo aquilo que ele vive, faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. A partir do momento que você entende quem é Cristo, e que você deseja viver então segundo a vontade de Cristo, sem que você seja dominado por uma religião, e alguém, ou alguma coisa dentro de você fique te mandando fazer algo, você vai viver uma vida tranquila, leve, e segundo aquilo que o Senhor deseja. Sabe, não existe uma fórmula mágica. Então agora eu recebi Jesus e a minha vida é transformada num piscar de olhos. Eu recebo a salvação imediatamente. Mas então eu começo a me mover segundo aquilo que eu começo a aprender a respeito de Jesus. Eu preciso contemplar Cristo todos os dias. Como que eu contemplo Cristo? Através da sua palavra. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor para saber a respeito dele. A gente precisa saber que Jesus, ele é manso e humilde. Ele diz que aquele que quer ser o primeiro sirva a todos. Ele fala sobre perdão. Perdão é para quem não merece. Eu estava vendo as crianças, né? As crianças estão passando essas lições agora e as crianças constrangem a gente, né? Eu falei sobre isso de manhã. As nossas crianças, elas já saem dali do Kids com 12 anos, sabendo coisas muito importantes para que a vida delas inteira seja uma vida abundante, cheia de alegria. Porque elas aprendem a perdoar, elas aprendem a compartilhar, elas aprendem que o lugar delas está reservado, elas fazem parte do corpo de Cristo. O seu filho não fica ali do outro lado, naquele prédio bonito, colorido, só para que você possa ter um culto tranquilo aqui, sem as crianças atrapalharem. Eles estão ali sendo ministrados e aprendendo acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje eu estava sentado à mesa com meu filho, ele já tem 12 anos e meio, daqui a pouco ele vem para cá. Mas ele ainda participa lá dos Kids, e ele estava falando sobre o que ele aprendeu hoje. Ele falou: pai, a tia Mari pregou lá para a gente, foi muito bom, e eu aprendi sobre... Eu nem lembro direito o que era, mas eu sei que era algo muito importante. Vamos ver se o meu ponto eletrônico vai me dar uma dica aqui, ou ela também esqueceu. Mas ele estava falando algo que, irmãos, ele estava falando sobre justiça própria. O menino de 12 anos chegou para mim e falou: pai, hoje eu aprendi sobre justiça própria. Que eu não posso andar sobre a minha justiça, eu preciso andar sobre a justiça de Jesus Cristo. Porque a minha vida vai ser muito melhor se eu não andar querendo merecer coisas, mas saber que... Aí ele falou um negócio lá na mesa, ainda bem que o meu ponto eletrônico é bom. Ele falou um negócio que mexeu comigo e falou: Deus, se eu tivesse essa revelação com essa idade, onde eu ia? Onde eu já estaria? Ele falou assim: eu preciso viver segundo a justiça de Cristo. E viver sobre a justiça de Cristo é viver sem condenação nenhuma. E viver tendo acesso a tudo aquilo que Cristo tem. Eu posso acessar tudo aquilo que Jesus acessa. Eu posso ter tudo aquilo que Jesus tem. Eu nem quero a minha justiça. Minha justiça é ruim, pai. Mas a justiça de Jesus, ela é boa. E me faz acessar tudo aquilo que é dele. Tudo aquilo que existe na eternidade, irmãos. Você tem acesso por causa da justiça de Cristo. Quantas vezes nós entramos pelo mérito, né, dos nossos conhecimentos, daquilo que a gente acha que é certo, mas os nossos filhos estão ali sendo ministrados sobre algo muito poderoso, muito importante.
Nós estamos fazendo esse trabalho de pregar o evangelho aos pequeninos, para que eles possam viver na contramão desse mundo. Foi para isso que nós fomos chamados e plantados como igreja nessa cidade, para falar do evangelho da graça. Às vezes as pessoas julgam as igrejas por pregar o evangelho fácil. Às vezes as pessoas pegam a graça e querem então colocar a graça como uma licença para pecar. Eu estou na graça, eu posso fazer tudo que Deus não vai me condenar. Irmãos, a condenação ela não vem mesmo, mas existe uma consequência lógica que nós podemos falar sobre isso num outro momento. Só que o Senhor, na verdade, Ele só quer uma coisa de você, como o Rosivaldo pregou aqui nas ofertas. Ele só quer que você saiba que você é amado. Ele só quer que você saiba que você tenha isso por revelação. Não é um saber mental, mas é uma revelação no Espírito de que você é amado. Como que eu consigo, então, pastor, saber que eu sou amado? Irmãos, pensa bem comigo. Você estava condenado à morte eterna. O inferno era o seu destino, porque o pecado tinha te jogado lá. E aí, deixa o pastor falar mais uma vez o versículo preferido dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É simples assim. É simples assim. Deus olhou eu e você condenado debaixo dos nossos pecados, dos nossos delitos, naquilo que a gente estava atolado ali, e falou, não posso deixar os meus filhos assim, porque eu amo muito. E porque Ele nos amou de tal maneira, Ele fez uma reunião entre Ele, o Filho e o Espírito, e falou, e aí, como a gente faz? Jesus, que é Deus e que é amor, prontamente se prontificou, eu vou. Eu sei que o Senhor tinha me planejado casar com essa noiva aí que o Senhor criou. Eu sei que a noiva me traiu, não quis casar comigo, quis fazer segundo a vontade dela, mas mesmo assim eu perdoo e entrego a minha vida no lugar dela. A palavra de Deus não voltou atrás, irmãos. Precisava morrer, precisava haver derramamento de sangue, mas não fomos nós que morremos, o Cordeiro morreu. O Cordeiro morreu, mas a morte não pôde vencê-lo. A morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde prendê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscita e leva com ele as chaves do inferno. E leva com ele a morte. Agora nós que estávamos mortos, com ele nós morremos, mas também com ele agora nós ressuscitamos. E nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso a tudo aquilo que é dele. Nós não vivemos agora segundo a nossa justiça, mas nós vivemos segundo a justiça dele. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e aleluia. O Senhor te trouxe para esse reino, Ele te transportou do reino, do império das trevas e te trouxe para o reino da luz, para um lugar de paz e de alegria. Para um lugar onde, por causa da justiça de Cristo, você tem acesso à paz e à alegria. Quando você olha para a sua justiça, você fica atribulado. Se você olhar para a sua própria justiça, você vai cair. Mas quando você olha para a justiça de Cristo, irmãos, você recebe paz e alegria. E você dá conta de viver então uma vida muito melhor do que você pode imaginar. A palavra de Deus fala que o Senhor, os sonhos dele são muito maiores do que os seus. Os planos dele são muito melhores do que os seus. E o que você precisa fazer? Confia, crê. E aí você recebe a salvação completa. Sabe, nós precisamos entender que nós estamos debaixo do governo do Senhor. E junto com Ele nós governamos sobre a terra. Porque está sobre nós o selo. Existe um selo sobre nós. Lá na história de Esther, o rei, ele coloca o anel dele sobre um decreto. E aquele decreto não podia ser revogado. Era o selo do rei. E aí depois ele entende o que ele tinha feito, ele faz um outro decreto e sela lá, e o Senhor muda a história do povo de Deus. Sobre a sua vida existe um selo, o selo do Espírito Santo, que desceu sobre a vida do povo de Deus no dia de Pentecoste, e marcou a sua vida de uma vez por todas. E agora quando Deus olha para você, ainda que você tenha acabado de pecar, eu quero que você entenda isso, Ele não vê o seu pecado,
Porque Ele não te olha com a sua justiça, mas Ele te olha pela justiça do Filho dEle. Então Ele vê o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida. E você tem então condição de viver. Aí você vai pegar isso tudo, que é maravilhoso, esse amor todo, vai jogar no lixo e vai falar, então eu vou viver pecando? Irmão, quem que vai fazer isso? Quem que entendeu que é amado desse tanto, que vai viver deixando com que a graça se resuma a isso? Não. Quando você entende que você foi muito amado, muito perdoado, você vai então, por causa desse amor, desejar, e é só isso que você precisa fazer. Sabe qual que é o seu esforço para que você viva segundo o que o Senhor sonhou para você? Desejar. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E Ele opera em nós o querer e o efetuar. Então o meu desejo, que é um desejo que muitas vezes eu com certeza não daria conta de fazer, o Senhor que operou o desejo, Ele também opera em mim a condição de realizar. Irmãos, isso é algo muito poderoso. O mesmo Deus que coloca um desejo, Ele não deixa eu só com vontade. É a mesma coisa você falar com o seu filho da comida que ele mais gosta, só para ele sentir vontade. Você tem coragem de fazer isso? Você não tem, né? Nem eu. Falar, nossa, meus filhos gostam muito de comida japonesa. Já pensou, eu vou daqui em casa falando sushi, sashimi, e aí eu chego em casa e dou para eles um pão com ovo? Você acha que Deus ia fazer isso com você? Colocar um desejo no seu coração de você viver a vida que Ele sonhou para você, e aí depois Ele te dá uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que Ele sonhou? Não existe um Deus assim, porque Ele te ama, e Ele deseja que você viva a vida abundante que é dEle. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, recebe esse selo da promessa do Senhor, de que Ele iria preparar um lugar, mas Ele não nos deixaríamos sozinhos, Ele não nos deixaria sozinhos. Ele enviou o Consolador, Ele enviou aquele que nos guiaria, que seria o árbitro do nosso coração, para que nós pudéssemos então andar tendo boas escolhas. As boas escolhas que você faz, eu quero te dizer hoje, talvez eu deixe alguém triste aqui, não tem nada a ver com você. As boas escolhas que você faz na sua vida inteira não tem nada a ver com você, tem a ver com aquele que mora dentro de você. Só o Senhor pode fazer boas escolhas. Sabe, o Gustavo falou aqui na hora da oração, que nós precisamos orar por tudo, nós precisamos ir diante do Senhor e pedir para o Senhor, Senhor, eu vou comprar uma casa. É esse o seu desejo? É claro que o desejo de ter uma casa, quem colocou em você não foi você mesmo, foi o Senhor. E Ele então que colocou esse desejo, Ele te dá a condição de realizar segundo a vontade dEle. Isso é o reino. E o reino, ele vai além. O reino, ele te leva a viver aquilo que o céu vive ainda aqui na terra. Nós temos quando nós começamos a servir ao Senhor e entender sobre as coisas de Deus, a gente olha muito para a eternidade. A gente fica pensando, um dia Jesus vai voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque está difícil me aguentar. Jesus, eu não me aguento mais, volta logo. Quem nunca? Quem nunca pediu para Jesus voltar só para se livrar de si mesmo? Maranata. Todo dia, Maranata. Mas sabe, irmãos, quando você entrega o seu caminho para o Senhor e você confia nele, Ele acrescenta tudo aquilo que você precisa para viver como alguém eterno, aqui e agora. Esse é o evangelho do reino. É você expressar o reino de Deus aqui e agora. Você tem alguém enfermo dentro da sua casa, você tem então fé para curar essa pessoa segundo aquilo que você é. Quem é você? Eu sou alguém cheio do Espírito, que me move segundo a vontade do Senhor, e eu tenho autoridade. Por quê? Porque você tem um selo. Quando você chega diante de uma situação difícil, o reino espiritual te enxerga como aquele que é enviado segundo Cristo. Você expressa Cristo. Você reina com Cristo. Aonde você coloca a planta dos seus pés, você toma por herança. As coisas que você faz são diferentes. Por quê? Porque você expressa Cristo. Esse é o evangelho que precisa ser pregado. De manhã eu falei e esqueci de anotar. É Mateus 4, 24, 14. Coloca para mim, por favor, Christian. Mateus 24, 14.
Todo mundo aqui quer que Jesus volte, né? Aleluia. E a gente sabe e já ouviu falar que existe algo que a gente pode fazer para acelerar a volta de Jesus. Quem aqui já ouviu isso também? Amém? E aí a gente acha que é só chegar lá e falar de Jesus para as pessoas. Falar, ó, Jesus é bom, Ele salva. Você não quer aceitar Jesus como seu salvador? Aí a pessoa fala, amém, eu quero. Mas olha só o que diz a palavra lá em Mateus 24:14. E será pregado este evangelho por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho precisa ser pregado para que Jesus volte. Se você quer acelerar a volta de Cristo, pregue o evangelho do reino. E o que é o reino? O reino é o poder do Senhor se manifestando sobre a vida das pessoas que ainda não o conhecem. Ouvir falar que Jesus é bom pode mudar a forma das pessoas pensarem, até elas podem desejar Jesus. Porém, quando uma pessoa é exposta ao poder que o reino tem, ela não fica do mesmo jeito. A vida da pessoa é transformada, irmãos. Quando você tem acesso àquilo que é eterno, vivendo aqui nessa vida ainda, cheia de problemas, dificuldades, e o Senhor vem e muda a sua história. O reino vem e é estabelecido com poder na sua vida. Não tem como alguém não se apaixonar por esse Jesus e não viver, então, entregue a Ele, vivendo tudo aquilo que Ele deseja que você viva. Você só vai viver segundo a vontade do Senhor quando você for exposto ao poder dEle pelo Evangelho do Reino. O Evangelho é o poder de Deus. E é sobre isso que nós precisamos nos mover sobre essa terra. Quando eu estiver no meu trabalho, eu preciso expressar poder. Eu preciso levar as pessoas a entenderem que o evangelho do reino vai ser pregado através da minha vida. Falando muito, sendo aquele crente chato que fica julgando as pessoas, não. Você não precisa falar com a sua boca de Jesus. Você, nas suas atitudes e na forma que você se coloca durante o seu dia a dia, você é uma carta aberta sobre quem é Jesus. As pessoas vão perceber Jesus através das suas atitudes, sem que você precise falar. As pessoas vão desejar o poder do reino sendo manifesto na vida delas. Eu voltei a trabalhar essa semana, irmãos, depois de 7 meses. 7 meses afastado por causa da cirurgia no meu ombro. E eu, na semana passada, já sabia que eu ia voltar. Voltei sexta-feira, para ficar mais legal. Voltei sexta-feira para trabalhar. Quase que eu esqueço a senha do cadeado, porque 7 meses, né? Já não sou mais um menino. Mas eu lembrei. E aí eu falei para o Senhor, uma semana antes, falei, Senhor, eu sei que eu ainda tenho algo para fazer lá dentro daquela empresa. Tem alguns irmãos que trabalham comigo lá, o Pedro está aqui, tinha alguns irmãos de manhã também. E eu falei, Senhor, eu preciso entender quem que o Senhor quer salvar, porque só existe esse motivo para eu estar lá ainda. E nessa semana eu orei, falei, Senhor, me dá a oportunidade de falar do seu amor, para que as pessoas possam então receber o Evangelho, e que eu cumpra logo o que eu preciso cumprir lá, porque eu tenho uma obra muito maior para ser feita aqui fora. Eu sei que o Senhor, Ele tem pressa em fazer algo lá, então eu já quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu cheguei lá de manhã, eu nem falei de manhã isso aqui, mas eu cheguei de manhã, tinha pegado fogo na fábrica. Teve um incêndio no escritório, e eu cheguei na sexta-feira de manhã, estava cheio de mangueira de bombeiro lá fora, e tudo queimado. Falei, meu Deus, o negócio aqui é forte. Graças a Deus ninguém se machucou nem nada, mas destruiu uma sala inteira lá. A sala que você trabalhava. Destruiu tudo. Queimou todos aqueles bonequinhos lá do seu ex-chefe. Ele tinha uma coleção daqueles bonecos de heróis. Coisa mais linda assim, ó, na mesa dele. Pegou fogo em tudo. Acabou. Eles tinham acabado de trocar os computadores naquele dia. E aí sabe o que meus amigos falaram, irmãos? Isso me chamou muita atenção. Quando eu pisei o pé na fábrica, 5 horas da manhã, os meus amigos falaram, ainda bem que você chegou, pastor. O negócio está feio aqui. Até fogo está pegando. Falei, Jesus. É sobre isso. Eu falei, não, vamos orar, porque não pode ficar assim, não. A gente vai orar e o Senhor vai guardar a nossa vida. E aí quando foi umas 10 horas da manhã,
Eu estava no meu posto de trabalho, chegou um rapaz. E aí ele falou para mim, você é pastor, né? Eu falei, sou. Ele falou, lá na sua igreja tem esse negócio de encontro com Deus? Olha o peixe pulando no barco, assim. Eu falei, tem. Ele falou assim, minha mulher falou que é bom. Ela falou que é bom eu ir. Se a mulher falou, irmão, ele já vai estar lá. Você já viu aquela figurinha assim? Vou ver se minha mulher quer que eu vou jogar bola? A mulher do cara falou que é bom ele participar do encontro, então é 70% do caminho andado. E eu falei para ele, conversa com ela esse fim de semana e na segunda-feira a gente já faz sua inscrição para você ir para o encontro. E aí o Espírito Santo falou comigo, é sobre isso. Todos os dias você tem a oportunidade de levar o meu evangelho para mais um. E se eu fizer isso durante 365 dias no ano, quantas pessoas eu teria alcançado? São 365 vidas. Lá tem mais de 1.200 pessoas. Eu preciso correr para que o evangelho seja pregado. E não o evangelho de um Deus que salva e deixa você viver de qualquer forma, mas um evangelho que estabelece o reino sobre a sua vida e muda tudo aquilo que você precisa que seja mudado. A sua vida não vai ser mais a mesma, as suas finanças vão ser transformadas, se existe enfermidade ela vai ser curada, e o Senhor, por causa do poder do evangelho do reino, manifesta a glória sobre a vida das pessoas, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! Cristo em mim é a esperança da glória. E é sobre isso, é sobre viver estabelecendo o reino por onde quer que eu vá. Qual é o seu campo missionário? Você tem vizinho do lado direito, do lado esquerdo? Vizinho na frente, vizinho atrás? Esse é o seu primeiro campo missionário, irmão. Quando você ouve seu vizinho brigando lá, é a melhor chance que você tem de começar a orar por ele, sabendo de uma necessidade. Sabe que lá em São Paulo, quando nós morávamos com os meus pais, era um caos, era só briga, era terrível. E os vizinhos ficavam olhando meu pai chegar, e a escada da minha casa era uma escadona grande assim. O terreno era alto. E quantas vezes meu pai subiu engatinhando aquela escada, de tão bêbado que ele estava. Mas antes deles mudarem dali, a vida do meu pai foi transformada, e o poder de Deus entrou na nossa casa. E o meu pai foi transformado. E muitos vizinhos ali se converteram. O vizinho da direita se converteu. A família do vizinho da esquerda inteirinha se converteu. Porque o poder do Senhor foi revelado através da nossa família. Ninguém serviu o Senhor ali. Nem a gente. Mas um dia o Senhor entrou na minha casa. E porque o Senhor entrou na minha casa, Ele entrou no vizinho da direita, no vizinho da esquerda. E Ele fez algo poderoso ali naquele bairro. E por que o Senhor não pode fazer na sua vida? Ele pode e Ele quer. Você só precisa se dispor a estabelecer o reino. E quem mora em apartamento então? Oh, glória! É em cima, embaixo, é no elevador. Em todo tempo você pode falar de Jesus para alguém. Lá no seu condomínio é gigante, né? Quantas pessoas você pode cruzar no dia que você jamais olharia para a cara dela se não fosse essa intenção? Se Deus colocar você sozinho dentro do elevador com alguém, você não falar que Jesus ama aquela pessoa, você está perdendo a chance de acelerar a volta de Cristo. O Senhor quer nos usar com poder, o poder do reino. Ele vai se manifestar através das nossas vidas, porque em Cristo nós temos todo o poder. 1 Coríntios 4:20 diz assim, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não é sobre falar muito, mas é sobre expressar o poder. O poder do Senhor vai levar você a ganhar muitas almas para Ele. E as almas não serão pessoas simplesmente salvas, elas serão pessoas também que vão reinar, porque elas vão ver o reino estabelecido sobre a sua vida, e vão desejar o reino, e vão aprender com você, como que faz para ser assim? Um dia eu ouvi isso de alguém, eu liderava a célula, e a pessoa entrou na minha célula uma vez, a primeira vez que ela entrou lá, ela falou assim, como que faz para ser assim igual você? Essa pessoa ainda era viciada, bebia todo dia, tinha a vida dela destruída, os relacionamentos totalmente destruídos.
Mas a partir daquele dia, por causa de um desejo pelo reino, o Senhor mudou a história dessa família toda. E eles estão há 10 anos com a gente. E nós estamos desfrutando juntos dessa caminhada de o estabelecer do reino. Estabelecendo o reino juntos. Porque alguém percebeu o reino na vida de outro. Que você receba do Senhor essa clareza de quem você é, para que você possa então andar sobre essa terra, expressando a glória dele, expressando o evangelho, que é o poder de Deus, poder para curar, para libertar, para salvar. Aonde o reino do Senhor é estabelecido, milagres acontecem, os demônios são expulsos e expelidos, as enfermidades são curadas. Lá em Mateus 12, 28 diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Sabe, irmãos, existe sim as regiões celestiais, existe as potestades do ar aí que se movimentam para que as pessoas não encontrem Jesus. E nós somos aqueles que fomos chamados pelo Senhor para vencer o maligno, para derrotar Satanás em nome de Jesus e colocar a vida das pessoas em liberdade. Satanás, ele milita contra, porque ele sabe que ele já está condenado. Então ele não quer que as pessoas entendam, e nem conheçam, e nem saibam quem é Jesus. Mas você foi chamado para levar luz, para ser sal sobre essa terra que não tem mais sabor. As pessoas estão buscando felicidade, alegria, e elas buscam de verdade. Eu tenho certeza que um jovem que está se drogando agora, ele está buscando uma alegria, ele está buscando preencher um vazio que ele já tentou de diversas formas e não conseguiu. Mas sabe, o único que é capaz de completar o vazio que existe no coração do homem é Jesus. Exatamente do tamanho do vazio que você tem, você encontra Jesus, para que você possa ter o preenchimento completo da sua alma. E tudo aquilo que você precisa, você encontra em Cristo. E é sobre isso que você precisa andar, expressando. O Senhor te chamou para expressar a glória dele. Você estava destituído da glória, mas Jesus morreu no seu lugar, para que agora você andasse de glória em glória, de fé em fé, de milagre em milagre. Muitas vezes vai ficar difícil, você vai falar de Jesus e a pessoa vai falar: tá bom, eu vou lá, vou tentar. E ela não vai. E ela demora. E parece que não faz efeito, você começa a querer desistir. Mas não desista. Um dia alguém não desistiu de mim. E eu estou aqui, pregando o evangelho para vocês. Não desista, porque a luta ela começa desde o primeiro dia, da primeira oração. Lá em Daniel, quando ele orou e jejuou 21 dias, quando a resposta chegou, o anjo falou para ele: ó, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas nas regiões celestiais lá havia uma guerra, e os demônios não deixavam passar a sua resposta. Então Deus me enviou, o anjo Miguel foi lá. Miguel só vai em coisa que é difícil. Miguel foi destacado lá junto com o exército de anjos para que a resposta chegasse até Daniel. E Daniel então recebeu a vitória. Mas demorou 21 dias para que ele recebesse. Muitas vezes, irmãos, esse reino, ele está prestes a ser estabelecido. Mas o que nós precisamos fazer? Não desistir, continuar crendo. A mesma fé que te fez receber a salvação, ela vai então crescendo e amadurecendo para que você possa empenhar fé em viver as coisas do reino. Existem coisas que nós precisamos empenhar mais fé. Quantas vezes nós, quando criança lá em casa, orávamos pelo meu pai? E eu confesso para os irmãos que às vezes eu orava só por orar, porque eu não via. Como criança eu falava: meu pai qualquer dia, a gente vai receber a notícia que ele morreu, porque não tem jeito. Um dia o motorista do ônibus empurrou ele do ônibus com o ônibus andando. Ele rachou a cabeça na guia, na calçada. E não queria ir no médico. Eu falei: pai, mas você vai morrer desse jeito. Ah, se morrer em terra. Aquele jeito dele. E eu falava: não tem jeito, como que vai ser? Será que meu pai vai mudar? Não vai. Mas mudou, porque o reino do Senhor foi estabelecido na nossa casa.
E hoje ele é um agente do Senhor também, para que o evangelho seja pregado. Sem precisar falar nada. Os vizinhos se converteram porque viram a glória de Deus. Alguém que subia a escada, engatinhando, teve a vida transformada. Não tinha carro, o portão da casa caía. A vida era totalmente destruída, irmãos. Para vocês terem uma ideia. Meu pai, ele desde os 14 anos, trabalhou na Ford. Tinha um salário muito bom. Mas a gente nunca tinha tido um carro até meus 12 anos. A gente, às vezes, precisava de ajuda das pessoas de fora para poder comer. O reino de Deus não era estabelecido lá dentro da minha casa, era difícil. E quando meu pai se converteu, coisa de 6 meses, ele comprou um carro zero, ele reformou a casa, ele começou a ter a vida mudada. A única coisa que foi ruim foi para o dono do bar, que faliu. Faliu 2 bar na rua do meu pai. Porque ele mantia a vida dos donos do bar, irmãos. Ele gastava todo o salário dele de ferramenteiro da Ford com bebida. Que vida terrível. Mas quando o Senhor entrou na nossa vida, transformou tudo. E o reino do Senhor foi estabelecido. E nós estamos aqui, graças a Deus, para poder contar sobre o poder de Deus que agiu sobre a nossa vida. E isso tem surtido efeito sobre a vida de outras pessoas. E nós cremos que o Senhor vai continuar usando a nossa vida, a minha, a sua e das pessoas que você ganhar para Jesus, para que o reino dele seja estabelecido. E em breve Jesus vai voltar. Aleluia! Em breve Jesus vai voltar. Em breve ele vai vir, para que nós tenhamos então a nossa vida completa. Nós já temos um relacionamento íntimo e seguro com Ele. Mas existe algo que milita contra ainda, que é a nossa carne. Um dia esse corpo aqui vai ser transformado. E aí não vai ter mais nada que nos impede de nos relacionarmos completamente com Ele. Mas aí, enquanto isso não se cumpre, nós olhamos para dentro de nós e vemos a glória do Senhor, através do Espírito Santo, que nos capacita a viver toda a vontade do Senhor. Você pode viver toda a vontade do Senhor. Ontem, eu estava meditando sobre essa palavra, e eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu não quero apenas pregar essa palavra, eu quero ver o teu reino sendo manifestado lá na igreja amanhã. E eu tive uma impressão no meu espírito de que aqui haveriam pessoas que têm vivido uma vida aquém daquilo que o Senhor deseja. Uma vida que parece que você dá um passo para frente e 2 para trás. Um para frente, e tem dia que está tão ruim que dá 3 passos para trás. E nunca chega no objetivo. Só existe uma forma de andar segundo a vontade do Senhor, é seguindo os passos de Cristo. Cada vez que Ele troca de passo, você coloca o seu em cima. Isso é viver o reino sendo estabelecido na sua vida. É olhar para Cristo. Não olhe para as suas dificuldades. O Senhor te chama aqui hoje para viver um tempo diferente. O reino dos céus vai ser estabelecido sobre sua vida hoje. Eu não sei qual a sua experiência de fé. Não sei se você já orou entregando sua vida para Jesus, mas esse é o primeiro passo. Alguém que entendeu essa palavra, de que o evangelho é pela graça, eu não preciso fazer nada para merecer. Eu preciso apenas crer que Jesus morreu e por causa da morte dele, então agora eu recebo salvação e vida eterna. Essa é a graça do Senhor e te garante salvação. E a partir do momento que eu recebo salvação, então eu passo a me relacionar com o Espírito Santo. E me relacionando com o Espírito Santo, eu começo a expressar coisas que eu não expressaria. Lembra do que eu falei da minha justiça própria, que é caída? Agora eu me movo pela justiça de Cristo. E quando eu me movo pela justiça de Cristo, então eu tenho a oportunidade de estabelecer o reino. E viver tudo aquilo que é eterno, ainda aqui nessa vida. As enfermidades, elas vão embora. A escassez vai embora. A falta de relacionamento com aqueles que você deseja se relacionar, acaba. Agora você vai se relacionar e vai ter relacionamentos bons e restaurados.
Eu tenho tantas experiências do que o poder do reino fez na minha vida, irmãos. O poder do evangelho, ele transformou tudo. Ele me deu condição de viver coisas que eu jamais viveria. E ninguém pode viver uma vida abundante se não for por meio de Jesus. Eu quero estabelecer o reino hoje aqui. Nós já oramos pelos enfermos, mas eu quero orar pelas pessoas que percebem uma falta de favor sobre a vida. Ah, Deus, o que está acontecendo? Parece que nessa área que eu não estou expressando o reino. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. E o poder de Deus vai se manifestar na sua vida hoje. Se existe alguma área da sua vida que você ainda não tem visto o reino ser estabelecido, coloca a mão aí no seu coração. Declara assim comigo: Senhor Jesus, que o teu reino venha, que a tua justiça venha, e nessa área eu entrego agora toda a minha vida, para que ela seja transformada. Eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego os meus desejos, eu te entrego os meus anseios, e descanso em ti. Muda agora essa área da minha vida, para que eu possa andar expressando o teu reino. Em nome de Jesus, eu recebo agora poder sobre essa área da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora, se você percebe que existe algo maior, fala, não é possível, eu acho que o inimigo está furioso comigo e ele está travando a minha vida. Eu quero que você venha aqui à frente. Existe algo espiritual, não é possível, é algo espiritual. Se você percebe que é você essa pessoa que dá um passo para frente e 3 para trás, ou você tem uma enfermidade que os médicos não descobrem o que é, o reino do Senhor quer ser manifesto sobre essa área da sua vida agora. Tem alguém aqui? Está assim hoje? Satanás, eu te repreendo agora na vida dessas pessoas. Chega aqui alguns líderes, vamos pôr as mãos sobre eles. Eu te repreendo agora na vida dessas pessoas. O futuro delas pertence ao Senhor. Essas pessoas são marcadas pelo poder do Espírito Santo. E não há nada que as impeça de viver o reino estabelecido sobre a vida delas. Eu declaro agora, sejam livres, sejam libertas. Satanás, vai embora agora. Você não tem mais poder de soprar mentiras, de atrapalhar as decisões. Em nome de Jesus, sejam agora livres. Aleluia. Em nome de Jesus. O reino é estabelecido. Oh, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua saúde, nos seus relacionamentos. O reino é estabelecido. O reino vem. O reino manifesta com poder e glória. Essa semana será uma semana diferente. Você vai aproveitar as oportunidades de estabelecer o reino com poder e glória. Você vai ver a glória de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. E quando as pessoas olharem para você, elas vão ver a glória. Elas vão desejar a glória. E elas vão receber a glória. Porque nós fomos chamados para levar o Evangelho a toda criatura. E assim nós vamos acelerar a volta dele. Nós vamos acelerar a volta dele.
Nós vamos acelerar a volta dele. Maranata!